Gente, tá na hora da gente começar a falar sério. Então, bom, muito se fala sobre essa história de empreendedorismo, né? Já se falou no passado sobre o empreendedor ser um cara inspirado, o empreendedor ser um cara que, enfim, tem qualidades super-humanas, sei lá, né? Um monte de besteira. O fato é que, mais recentemente, se entendeu que esse é um processo científico, ou seja, que há um jeito da gente conduzir esse processo que não é tipo aleatório, não é tentando sem saber muito como, ou seja, há um embasamento científico, que é o que a gente chama de empreendedorismo científico. Então, esse é o assunto que a gente vai conversar agora para trazer um pouco desse conceito, que é o que na realidade dá todo o tom teórico, todo o tom conceitual do AWC, ou seja, tudo que a gente faz é baseado nessa visão do empreendedorismo científico, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Gi, ajuda a gente. Vamos lá. Bom, pessoal, então isso que o professor Marcos trouxe é muito interessante, porque o empreendedorismo era visto dessa forma aleatória, mas ao mesmo tempo, né, quando você vai pensar em lançar produtos, você tem um jeito também todo específico de fazer, né? E se eu falasse para vocês agora, né, de que tudo que a gente sabe sobre lançar produtos novos no mercado, produtos inovadores, né, que seja uma startup, foi errado até o momento, né? Tudo que vocês aprenderam, tudo que a gente entende, por isso não é o melhor jeito de se fazer quando a gente fala no contexto de startup. Então eu queria ilustrar para vocês uma história de uma empresa, né, mas que são uma história de tantas outras que aconteceram no espírito de empreender com tecnologia e empreender com startup. Essa empresa, ela chama Iridium, é uma empresa que nasceu em 1987, dentro da Motorola. Eles tinham uma ideia muito interessante na época, que era, eu preciso criar, né, uma rede de celulares que atenda o mundo inteiro, em qualquer localidade, seja no Polo Norte, no Polo Sul, no Himalaia, nas florestas, não importa, porque a gente naquela época não tinha essa abrangência, né, eram muito poucos, e sem antena, né, porque um problema era assim, eu quero evitar pôr antena, é um saco, eu preciso fazer de outro jeito. E qual foi a grande ideia deles em termos de tecnologia, né? Vou levantar satélites, né? Fazer um sistema de telefonia por satélites, e a ideia deles era levantar 77 satélites. Aliás, uma curiosidade, é por isso que chama Iridium, né? Porque na tabela periódica é o número 77 lá, então é o número atômico deles, né? Então, bom, né? Fora isso, o que acontece? A Iridium, para poder fazer isso, fez o quê? Né, nesse entendimento, vamos fazer um plano de negócio, vamos estudar mercado, contratou uma consultoria, fez um estudo de mercado, descobriu que em X tempo, a partir do lançamento, né, com o preço que eles achavam que valia ali na época, em 1987, né, teria um valor interessante, eles conseguiriam 42 milhões de usuários no mundo inteiro, né, ia ficar ricos, só que eles precisavam, para levantar esses satélites, de 15 foguetes que eles comprariam, né, da União Soviética, dos Estados Unidos, né, da China, iam comprar todos esses foguetes e precisariam de 5 bilhões de dólares, né? E foi isso que eles gastaram ao longo de quase 11 anos antes do lançamento. Então fizeram um planejamento, 11 anos, levanta os satélites, vai lá. Só que o que aconteceu? A Iridium hoje é conhecida como um dos grandes fracassos, né, de lançamento de startup, lançamento de produto, né? Porque depois de 11 anos, quando eles foram lançar esse produto no mercado, a tecnologia de telefone celular já tinha evoluído, já tinha uma série de antenas, né? O custo por ligação era muito diferente do que eles tinham no passado, né? O que eles estavam propondo era muito mais caro do que já existia no mercado, né? O telefone celular deles era um tijolão ainda, né? Enquanto os outros já tinham evoluído esse processo. O que aconteceu? Eles não conseguiam, chegaram no pico máximo de 30 mil usuários, né? Em comparação aos 42 milhões que eles tinham pensado, foi um salto gigantesco. E o que aconteceu com todo esse processo complexo, começou a dar uma série de problemas. Dá um problema com o investidor, dá um problema com o outro, as coisas começam a dar errado, a empresa fale, né? E esse grande fracasso impacta todo mundo tecnológico, um monte de gente perde dinheiro, né? É bem complicado mesmo.
Então, o que a gente reflete sobre esse caso e o que aconteceu com várias dessas empresas dentro da bolha.com lá nos Estados Unidos? É que as pessoas normalmente têm a impressão que elas acham que identificaram um problema, só que nunca vão testar e conversar com as pessoas de fato que têm esse problema, para tentar entender se isso é verdade, se eles usariam o produto deles ou não, etc. Né? Uma outra coisa é essa mentalidade é baseada no plano de negócios congelado. Né? Então eu faço um plano de negócios e acho que ele vai ficar fixo, né, durante 10 anos. Né? Isso não acontece, gente. Né? Tudo muda, então você precisa de um processo que ajude você a observar as mudanças e alterar isso muito rápido. Né? E esse processo linear de desenvolvimento, né, que também é conhecido como o nosso diagrama de desenvolvimento de produto, que é faseado em, primeiro eu faço o plano conceitual, depois eu faço o desenvolvimento do produto, depois eu faço o teste alfa e beta, depois eu faço o lançamento, sendo que esse lançamento até a concepção nada muda, né? É extremamente linear. E aí o grande questionamento nosso é como que hoje as startups de sucesso fazem, porque esse processo linear dessa forma para a Iridium não funcionou e para várias outras empresas da bolha.com não funcionaram. Então, o que a gente tenta trazer é como sair dessa concepção e ir para o outro. É isso que vai ser o nosso processo de empreendedorismo científico. Super importante, né? Os clientes são muito importantes, a agilidade é importante, o foco no aprendizado constante e evolutivo é super importante. Então, isso é uma das histórias importantes para vocês perceberem o quanto que uma startup funciona diferente de uma grande empresa e funciona diferente dos métodos tradicionais. Esperamos que durante o programa vocês entendam isso. Mas a gente tem uma outra história também, e aí é mais próxima do nosso contexto, que aconteceu também por uma falha desse entendimento de lançamento de startup, e o professor Marcos conhece muito bem essa história. Gente, assim, é meio chato a gente falar de si mesmo, né? Mas enfim, eu já fali 3 vezes na vida, né? Então, e por quê? Por conta de ter errado. Continuo tentando, né? E sei lá, espero que meus negócios atuais, algum deles dê certo. Mas enfim, quando a gente ignora, né, várias dessas coisas, até por não saber, a gente acaba cometendo erros que depois, quando a gente analisa, a gente fala, putz, né, que coisa mais primária. Então, numa das empresas, né, que eu tive no passado, a gente fazia brinquedos, né? Sabe esses riders, esses brinquedos que você entra dentro e você faz um passeio? Então, e a gente projetou um rider que era muito grande para o espaço disponível. E por que eu não sabia que ele era grande? Porque eu nunca tinha ido ver o lugar onde ele poderia ser instalado, né? Nosso target. E aí a gente simplesmente desenhou um negócio que era bacana, mas cara, eu usava uma Ferrari de 4,20 m e num salão de buffet infantil que tinha, sei lá, 40 metros quadrados e obviamente não cabe. Então, assim, a gente erra muito quando a gente acha que sabe. E achar que sabe a gente precisa ser um pouco mais humilde. Eu queria aproveitar, antes da gente continuar, de comentar uma coisa. Que esse processo do business plan, que leva um planejamento de projeto, não é que ele está sempre errado. Então, aquilo que você está aprendendo eventualmente na disciplina de metodologia de projeto, metodologia de produto, né? Não é que aquilo está errado. A questão é que quando você está fazendo algo que é mais do mesmo, você pode usar esse tipo de metodologia porque aí funciona. Então, se você está, né, lançando, né, uma variante de um carro, uma variante de uma, enfim, né, mais do mesmo, então não é complicado e isso funciona desse jeito, né, com o plano de negócio, com o planejamento de lançamento, etc., não tem o menor problema. O enrosco acontece quando você está tentando ser disruptivo, quando você está tentando fazer alguma coisa que não é simplesmente mais do mesmo, ou quando você está fazendo alguma coisa que você nunca fez. Então você não sabe como é que é o mais e, portanto, não sabe, né, como é que é o mesmo. Ok? Então, assim, não jogue fora o seu livro de metodologia de projeto nesse momento, porque ele é muito útil para situações em que você está fazendo mais do mesmo. Mas se você está num mundo desconhecido, isso não funciona. Perfeito, professor. Eu acho que isso cabe bem com um gancho que a gente sempre traz, isso é importante, porque nesse processo do mais do mesmo,
Normalmente a gente diz que as empresas grandes, né, ou quando já estão estabilizadas em seus modelos de negócio, elas estão no modo de execução. Né? O que é o modo de execução? Quando o seu modelo de negócio já está estável e o que você precisa fazer é repetir, é otimizar, é entregar, o seu segmento de cliente já está bem definido, a sua tecnologia já está definida, o que você está fazendo é otimizando, melhorando a entrega, né? Melhorando o modelo de negócio, ganhando mais pedaços naqueles mercados, eventualmente mercados adjacentes. Quando você fala de uma startup ou de uma inovação bem diferente, você está falando em um mercado desconhecido que não conhece aquela tecnologia, pode ser uma tecnologia até existente, mas se for um mercado muito desconhecido, coisas completamente novas. E se for uma tecnologia desconhecida para alguns mercados conhecidos, também muda completamente, você não conhece, então você não consegue fazer mais do mesmo. Então, as startups, nesse contexto, elas não estão em modo de execução. Elas estão em modo que a gente chama de busca, né? Elas estão buscando consolidar o seu modelo de negócio, a sua tecnologia e seu produto, tudo ao mesmo tempo. E isso muda tudo, né? A gente não pode usar mais as mesmas ferramentas que a gente usa para execução, para busca. Então essa é um pouco a proposta do que o AWC traz para vocês, esse novo olhar, né, para esse tipo de metodologia, esse tipo de trabalho. Uma definição importante que a gente coloca aqui, que foi um professor, né, que a gente acompanha bastante dos Estados Unidos, o Steve Blank, coloca que é super importante, que uma startup é uma organização temporária, ou seja, você não vai ter uma startup por mais de 5, 6 anos, né? Tem alguma coisa errada aí, né? A startup, ela busca ser uma empresa consolidada, ela busca chegar no modo de execução, né? Então, assim, é sempre importante salientar isso, nunca vai ser startup para sempre. Então, a startup é uma organização temporária projetada para buscar um modelo de negócios repetível e eventualmente escalável. Então, o tempo todo buscar esse tipo de relação, onde eu consigo repetir e fazer isso várias vezes de uma maneira otimizada e impactar o máximo de gente possível, né? Eu queria chamar a atenção, gente, para a história do escalável, né? Porque muito se fala sobre os unicórnios, essa coisa, né, que a startup tem que ser bilionária, enfim. A gente dentro da WC tem uma visão até... claro que a gente adoraria que todos se tornassem bilionários, mas eventualmente para muitos de vocês isso não é legal. Imagina você ter que sair na rua, né, com 40 seguranças, você não pode nem ir ao cinema. Então talvez não seja o jeito que você gostaria de viver. Eu com certeza não gostaria de viver dessa forma. Então uma questão importante aí é qual é o tamanho que te faz sentido, né? Ou seja, quanto a empresa tem que ser grande, o negócio tem que escalar para que você fique feliz. A gente vai falar bastante sobre isso nessa nossa trajetória, mas fica com esse bit ligado aí de que o tamanho do business que você vai construir, ele tem que ser um tamanho que você se sinta confortável e não é porque você tem business de $1 bilhão que você vai atrás necessariamente de negócios desse tamanho. Perfeito, perfeito, professor. Então, dentro dessa linha, né, de uma nova metodologia para a gente ir atrás desses processos de startup, alguns anos atrás, né, esse professor que eu comentei, o professor Steve Blank, que também é investidor, que já foi empreendedor também, né, dá aula em Stanford, dá aula em Berkeley, dá aula em várias universidades lá nos Estados Unidos, ele criou uma metodologia, né, se vocês forem buscar depois, é o Customer Development, ou desenvolvimento de cliente. E tem algumas fases. Eu vou mostrar aqui para vocês. O AWC tem alguma inspiração em cima disso, mas a gente não vai seguir esse passo. A gente tem algumas coisas diferentes. Mas é só para ilustrar que eu mostrei o diagrama, né, de desenvolvimento de produto, o quanto ele tem algumas questões diferentes. Então, vocês podem ver aí, tem uma fase de busca e uma fase de execução. Né? A fase de execução já está dizendo que você já validou uma parte do seu modelo de negócio, né? Que aquilo já se demonstrou que tem valor para alguém a ponto de você ter já alguma escala de vendas, né? Então, quando você sai da área de search para uma área de execução, você está indo para um momento que você já fez várias vendas, fez mais de 10, mais de 50 vendas. Aí você está começando a entrar num momento onde a sua startup começa a ficar mais madura e você precisa, né, ou decidir escalar muito ou repetir isso várias vezes no tamanho que você achar importante. No momento de busca, que é a fase que vocês vão estar, e vocês vão estar principalmente na primeira fase, né, que é o Customer Discovery, que é a descoberta do cliente, a gente vai estar um pouco nesse momento e um pouco na segunda fase durante o AWC, você está descobrindo quem que é o seu cliente de fato.
né? A gente vai falar muito isso ao longo desse primeiro workshop, de como que você faz, de como que você vai atrás, mas você percebe que é um processo circular, né? O próprio desenho de diagrama é isso, você está o tempo todo procurando. Quando você entende que você achou o fit, que é o que a gente chama, também vocês vão entender melhor isso mais para frente, você passa para a próxima fase, que é o Customer Validation. E você fica um tempo todo ali validando esse cliente até alguém pagar de fato, né? O AWC, a ideia é que você chegue até o final de programa com pelo menos uma venda feita. Feito isso, você pode eventualmente começar a pensar em como escalar essa tua venda. Se não, você tem uma palavra mágica nesse processo que chama pivô, né? Quando você, na verdade, você foi a campo, entendeu que não funciona e você pivota e vai para uma outra direção. Você muda a estratégia da sua empresa. Então, onde a ideia é que o seu modelo de negócio mude, né? Saindo daquela linha estática tão linear que quando você trabalha com coisas mais definidas, mais do mesmo, como o professor trouxe, você mantém aquele plano, mas aqui a gente pivota, a gente muda eventualmente. Isso é super importante de entender essa dinâmica, porque é isso que a gente vai seguir o tempo todo e é nisso que se baseia um pouco o empreendedorismo científico. Ir a campo, entender os sinais, entender os fatos, né, e eventualmente pivotar e fazer escolhas para outras direções, ok? Bom, aqui eu trago também uma frase do professor Steve Blank, que ele fala uma coisa interessante. Então, às vezes as pessoas têm um pouco dessa apego com a ideia, né? O professor falou um pouco já sobre o empreendedorismo muito intuitivo, que a gente como empreendedorismo científico tem uma outra proposta, fatos e dados, mas também tem um apego às vezes à ideia, né? Puta, eu preciso da ideia genial, eu preciso, né, pensar em algo sensacional, enquanto eu não tiver algo sensacional não vai dar certo, e aí você às vezes fica apegado à ideia. Então, empreendedorismo não é sobre a ideia genial, é sobre um processo de aprendizado, descoberta e execução. Então, gente, é muito suor, né? Então, não é sobre genialidade, é sobre suor, aprendizado de uma forma sistemática para ganhar esses resultados. E o que a gente sempre fala é, fale rápido, aprenda muito rápido e vá além da sua zona de conforto. Esse processo do WC é isso o tempo todo. Vocês vão o tempo todo ser puxados, né, para fora da sua zona de conforto. Vocês não estão acostumados a fazer o que vocês vão fazer. E isso vai fazer com que vocês aprendam muito. Isso acho que é uma das coisas mais importantes do que a gente pode trazer aqui no programa para vocês. Como a inspiração para essa questão, né, pensa o seguinte, né, ninguém está interessado na tecnologia que tem no seu produto. A gente vai bater bastante nisso várias vezes e estou começando agora. Por quê? Porque ninguém compra tecnologia. As pessoas compram pela aparência algumas vezes, mas sobretudo pelo que o negócio faz, né? Então, pensa aí nas últimas compras que você fez, sei lá, por que você comprou o último tênis que você fez? Você comprou sabendo detalhes de como é que era o amortecedor, qual era o material de como que ele era feito, qual era nem a durabilidade dele, você provavelmente tem a menor ideia. Então, assim, ninguém compra coisas baseadas em tecnologia, as pessoas compram solução de problemas, né? Então, e por isso, né, o que a gente está buscando nessa história do empreendedorismo científico, como a frase, né, do professor fala, como é que você descobre, né, o que as pessoas querem no final do dia, né? Então não é ter uma ideia original, nossa, eu vou fazer um negócio que usa física quântica, energética e sei lá, qualquer besteira dessas, né? A gente está interessado em resolver problemas, ok? E é isso. Indo mais além, até vocês podem ver no diagrama que vou mostrar para vocês aqui agora, nessa linha do empreendedorismo científico, acho que esse diagrama representa muito bem. O empreendedorismo começa com uma ideia, óbvio, né? A gente está falando disso, né? Mas essa ideia é uma fé, né? Puta, é uma hipótese, né? Você tá ali, puta, eu acho que dá para fazer isso, né? A partir desse acho, isso virou uma hipótese, claro, você organiza suas hipóteses e, de fato, o que conta não é a grande ideia e não é só a hipótese, né? É você ir testar conversando com as pessoas, testar eventualmente depois, um pouco mais à frente, fazendo pequenos protótipos e testando, funcionando, mas a gente vai falar isso mais para frente, e aprender com cada um desses testes. E aprender significa ser curioso, né? Perguntar para pessoas o porquê gostou, porquê não gostou, observar coisas que ela diz que faz, mas não faz, e tentar entender. Existe um olhar importante que vai além só do falar. O teste não é só a entrevista. O teste é observar todo o contexto para ver se
realmente você está entregando para eles tem valor. E aí você, com isso, tem fatos. E quantos maiores números de fatos você tiver e puder correlacionar dessa ida a campo, né? Sair do lugar, você volta e reformula hipóteses. E a partir dessa reformulação de hipóteses, você vai de novo testar coisas. E esse ciclo ele deve ser feito muito rápido, né? Assim, a cabeça da startup é o quê? Você tem pouco tempo, você tem pouco dinheiro para gastar, né? Você precisa provar que isso tem valor muito rápido para você ter um pequeno dinheiro em caixa, para que quando chegar no final do ano você conseguir se autossustentar e entrar de cabeça nesse empreendedorismo. Então, quanto antes você fizer esse ciclo de uma forma tão intensa, mais rápido você tende, não é certeza, mas você tende a convergir para hipóteses reais de agregar valor e você vai construindo as suas ferramentas e vai construindo a sua empresa nesse processo. Então, a nossa provocação é essa, processo de metodologia e empreendedorismo científico com velocidade e intensidade. É isso que vocês precisam fazer ao longo do programa do AWC e é isso que a gente vai cobrar e estar junto de vocês o tempo todo, ajudando e empurrando, porque assim acontece, assim funciona e a turminha aprende muito. Vocês vão sair transformados, né? Espero que bem positivamente isso venha acontecendo. Então, estaremos felizes conversando no final do ano sobre isso. E aí a gente tem a justificativa da palavra científico, porque, claro, a gente tem aí um processo, reforçando o que o Di falou, né, um processo científico, ou seja, você tem uma hipótese e você, então, precisa testar se essa hipótese é válida. Quando a gente fala testar, a gente não está falando de testar a tecnologia, a gente não necessariamente. O foco é, sobretudo, testar se aquela hipótese, ou seja, será que as pessoas querem aquilo que eu estou achando que elas querem? A gente usa vários exemplos para isso, né? Um dos que eu curto, né, de vez em quando é falar sobre furadeiras, né? Sei lá, suponha que você inventou uma furadeira laser, super bacana, não é? Então, será que alguém quer uma furadeira laser? Poxa, não sei. Para que você usaria uma furadeira laser? Talvez para pregar quadros. Tem algum quadro aí onde você está? Né? Na sala que eu estou, se você está vendo aí, não tem nenhum quadro. Né? Para que teria servido uma furadeira laser dentro dessa sala? Para nada. Então, talvez essa não seja uma boa ideia. E, portanto, talvez não valha a pena gastar seu tempo fazendo uma furadeira laser. Ou talvez valha, se você achar algum outro uso para ela. Por exemplo, né? Na área industrial para fazer furos em chapas. Isso talvez faça mais sentido. Enfim, essa descoberta é de novo sobre pessoas. Quem é que está interessado naquilo que você pensou? Excelente, professor. Bom, e o que vocês vão ver? A gente falou um pouco aqui sobre o que é o empreendedorismo científico, né? E isso é super importante que vocês entendam. Mas, de fato, o que vocês vão vivenciar agora no AWC, né? Então, tem muita coisa, eu já falei do professor Steve Blank, que é inspirado, mas a gente tem o nosso jeito de fazer, né? E aí, como vocês podem ver no slide, né, o que a gente faz, de fato? Então, vocês passaram pelo processo seletivo, né? Parabéns, bem-vindos de novo. A gente vai entrar numa fase que a gente chama de teste do problema, né? Vocês vão vivenciar muito, entender de fato o problema, como que os seus clientes vivenciam aquilo, né? Porque é aquilo que você vai agregar valor. Você vai encontrar um problema que vale a pena ser resolvido, uma série de coisas nesse processo. Vocês estão passando pelo workshop primeiro, tá ali. A gente vai ter uma interação online nesse meio do caminho, até o workshop 2, né? Quando a gente estiver nesse processo, alguns grupos já vão estar avançados, outros menos, mas assim, a gente vai conversando com cada um, a ponto de entrar na fase de teste de solução, né? Uma vez que você estabilizou, entendeu o problema de fato, escolheu um problema que vale a pena ser resolvido, que a pessoa realmente está disposta a pagar, você começa a pensar nos requisitos da solução, né? Requisitos de engenharia. A gente vai falar isso com calma no workshop 2. Mas a gente vai fazer um primeiro protótipo, uma coisa super simples e fazer de novo experimentos reais com a tecnologia e com o seu cliente para definir quais são as features mínimas e mais importantes que eles estão dispostos a pagar. E aí a gente vai ter uma outra interação online, né? E indo mais para o final do programa, de novo, algumas equipes mais avançadas, outros menos, indo para a linha de teste de modelos de negócio. Sempre pivotando, gente. Se bater no muro, volta, pivota e refaz a fase. É super importante isso. Indo para a última fase de modelos de negócios e chegando no nosso Demo Day. Então, o Demo Day vai ser lá em dezembro, a gente tem a nossa feira aqui em São Paulo, no Parque Tecnológico, muita gente interessante, muita gente interessada no negócio de vocês que a gente vai apresentar.
3 pontos importantes desse ciclo aqui do WC. A gente vai bater muito, né, e insistir muito na linha de que é um empreendedorismo baseado em evidências. Então, o tempo todo, as justificativas e escolhas de vocês de pivotar ou ir para um lado ou outro, baseado em evidências. Segundo ponto, é full contact experience, é uma experiência, vocês têm que ir a campo. Ah, mas eu fiz por telefone, ah, mas eu fiz por WhatsApp. Não vale, não vale at all, porque vocês não... Ah, eu fiz um formulário, né, online para as pessoas responderem. Gente, isso vocês vão ver ao longo do workshop, mas isso não vale de nada, isso não gera aprendizado nenhum, tá? E o último é esse ciclo iterativo que a gente falou do empreendedorismo científico. Hipótese, teste, revisita, repete e passa isso várias vezes. A gente tem ferramentas para isso, tem template para isso que a gente vai ao longo do dia falar. Mas isso ajuda vocês a concentrarem, ajuda a ter o relacionamento com cada um dos coordenadores, né, os coaches que vocês vão ter e poder trocar ideia toda semana, toda quinzena, tá? Importante, o professor já falou isso, os clientes não dão a mínima para a sua tecnologia. Eles estão tentando resolver um problema. O foco é esse. Quando a gente pede para apresentar a sua solução, normalmente você apresenta falando, é uma plataforma online rápida. A gente tem que começar a mudar esse discurso. A gente tem que falar por que ela é importante para alguém e a sua tecnologia é um meio para entregar isso, né? A partir do momento que vocês começarem a entender isso, vocês começam a fazer entrevistas e ir a campo de uma maneira mais inteligente. Ponto hiper importante. O programa é intenso. Precisa de dedicação, né? Vocês vão ver o resultado disso, é super importante. O resultado é incrível para vocês, para a gente, para todo mundo, né? Mas precisa de dedicação. Então, vamos junto, a gente ajuda o que precisar, mas é importante que isso seja dito logo de cara, tá? E aprender e compartilhar com o grupo todo é uma parte significativa, grande do processo. A gente usa uma plataforma online onde vocês estão todos interagindo. Gente, vocês são um grupo de pessoas selecionadas do Brasil inteiro, né? De um nível e qualidade de proposta, de tecnologia e de faculdades muito boas espalhadas pelo país e vocês podem se ajudar, né? Cada um tem muito conhecimento que pode agregar um aos outros. A gente, como um programa, tem muita coisa, mas o fato de vocês estarem em contato, use essa rede, né? Usem agora no começo, depois vocês vão se encontrar presencialmente, cultivem, né? É um momento super importante e a gente valoriza muito esse contato entre vocês, tá? Bom, para a feira do final do ano, o que a gente espera de vocês, né? Vamos chegar em dezembro, o que tem que ter, né? Primeiro vocês têm que demonstrar segurança em relação ao entendimento do usuário de vocês, vocês têm que demonstrar coerência, né, em relação aos concorrentes, entender como que vocês estão posicionados, qual que é o diferencial, porque que vocês valem mais do que o seu concorrente, e desse modelo de negócio de vocês, porque que ele para de pé, né? Vocês vão ter que trazer dados, fatos e defender isso no final do ano, né? Não se preocupem com isso agora. Vocês precisam ter uma estratégia de operação, né, e uma ideia de monetização no final do ano. A ideia é que vocês saiam, se formem e realmente tenham um plano consistente para poder empreender. Tá? Mostrar para seu pai, mostrar para sua namorada, mostrar que faz sentido aquilo, que você quer isso como carreira de fato. Terceiro ponto, vocês vão ter um protótipo, uma prova de conceito funcional, né? Então a gente tem uma parte financeira do programa que a gente dá a verba para vocês comprarem e fazerem esse protótipo e construírem. A gente é muito rígido com isso. Vocês vão ver ao longo do processo como que a gente trabalha com vocês com relação aos protótipos, né? Mas também é um processo super importante, essa troca entre a gente em termos do que comprar e do que não comprar, tá? Tem que ter pelo menos um cliente pagante, porque no final do dia, quando a pessoa tira o dinheiro do bolso para pagar e comprar essa tecnologia, ele mostra que realmente aquilo tinha valor. Então, no final do ano, e mais um motivo, porque vocês vão ter dinheiro no bolso para poder se organizar e continuar a empreitada logo depois da WC. E ter um plano consistente para os próximos 3 meses, pelo menos, né? Terminei a WC, eu tenho um plano. Vou para uma aceleradora, vou tentar um dinheiro a fundo perdido do governo, vou continuar com X clientes que eu tô. Então, assim, ter esse plano é importante, porque depois do programa, né, é uma outra fase, vai ter mais gente entrando e tal, e aí vocês têm que seguir sozinhos. Então, para a gente é muito importante que esse acordo no final do ano vocês persigam e estejam com isso o tempo todo em mente, tá? E tenham claro, gente, que tudo isso é por vocês, né? Então, claro que a gente fica feliz, mas a gente está falando do seu futuro, então você precisa estar com vontade de atingir esses objetivos. Então, vamos lá, né? Vamos
vamos trabalhar firme para que a gente chegue no final do processo, né, realmente tendo atingido essa listinha aí que o Dia acabou de mostrar. Excelente, gente. Então, assim, acho que a última frase aí para a gente fechar hoje o dia, que a gente tem que falar, e é uma frase prática do professor Steve Blank, que é get out, né? Saia do prédio, saia do laboratório, saia do PowerPoint, saia da planilha, né? Porque, na verdade, as respostas para essa validação do empreendedorismo científico estão lá fora, né? O seu slide pode ser lindo, o seu plano pode ser lindo, o seu estudo e os N papers que você já leu são lindos, mas no final quem vai comprar está ali fora, é ele que está vendo o valor de fato que você tem que entregar. Então, a próxima atividade, logo depois dessa nossa fala, vai ser falada pela plataforma e explicada para vocês, mas se eu puder resumir ela, mas não só ela, a próxima atividade, mas esses próximos 3, 4, 5 meses até o final do ano até, mas o próximo mês muito forte nisso é get out, né? Saia, né? O mundo está lá fora, as respostas que vocês estão procurando tá lá fora. Então essa eu acho a grande frase final.